Exemplo 3. No exemplo 3, a gente tem o campo f de x, y, z igual a x, y e z. Então, quanto que é a derivada da primeira função coordenada, que é x, em relação a x? É 1. A derivada da segunda função coordenada, que é y, em relação a y, é 1. E a derivada da terceira função coordenada, que é z, em relação a z, é 1 também. Então, isso implica que o divergente do campo f em um ponto x, y, z é 1 mais 1 mais 1, que é 3. Okay? Para qualquer x, y, z em R. Tá bom? Em R, 3. Isso. Exemplo 4. Mostre que o divergente do campo elétrico produzido por uma partícula é zero. Então, esse aqui, lá da física, é o campo elétrico produzido por uma partícula. Então, vamos ver que, de fato, o divergente dele é zero. Então, o que é a primeira função coordenada? Vamos fazer essa identificação. O A1, ela é Q sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2 vezes x. Essa é a primeira função coordenada. A segunda função coordenada, ela é Q sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2 vezes y. E a terceira função coordenada, ela é Q sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2 vezes z. Ok? Claro que eu posso escrever esse x, y, z aqui em cima, né, junto com o Q. Aqui x, aqui y e aqui z. Tá? Bom, como que fica então as derivadas, né? Então, a derivada do A1 em relação a x vai ser quanto? Bom, então aqui eu tenho a regra do quociente, né? Então, a regra do quociente vai dar quanto? Ó, em cima, derivada do de cima vai ficar Q vezes o de baixo, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Menos o de cima, que é QX, vezes a derivada do de baixo. A derivada desse aqui, então vai cair um 3 sobre 2, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, elevado a 3 sobre 2 menos 1, né, subtrai 1, então vai ficar meio, aqui em cima, vezes a derivada do que está lá dentro em relação a x, que é 2x. Muito bem. Agora, dividido pelo de baixo ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2, né? Na verdade é 6 sobre 2. Só que aqui a gente pode tirar esse meio em evidência, né? Então, ó, esse 2 vai cancelar com esse 2. A gente vai ter em cima aqui, então, eu vou tirar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a meio em evidência. Aí o que sobra? Sobra Q vezes cada um desses elementos, né? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Porque quando eu tiro o meio, o que sobra aqui é 1. Então vai sobrar um desse aqui, ó. Então sobra um desse aqui. Menos, aqui vai ficar 3Q ao quadrado, né? Então, 3Q x ao quadrado, na verdade. X ao quadrado, isso. Menos 3Qx quadrado. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 6 sobre 2, né? Então, quando eu corto, né, esse meio aqui, vai ficar 5 sobre 2 embaixo. Então, isso vai ficar Q. Bom, aqui, ó, aqui em cima vai ficar Qx quadrado menos 3Qx quadrado. Então, vai ficar menos 2Qx ao quadrado mais Qy ao quadrado mais Qz quadrado, né? Isso que eu tenho. Subtraiu ali. Dividido pelo de baixo, que é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 5 sobre 2. Tá? Bom, fica de exercício para vocês aí, pessoal, verificar a derivada desse em relação a y e desse em relação a z. Vai dar a mesma propriedade, só que no lugar aqui, ó, esse menos 2q
x ao quadrado vai aparecer aqui no segundo membro, né? E no próximo aqui, na derivada do A3, vai aparecer no terceiro membro. Essa que é a diferença que acontece aí, né? Então, conferindo aí, dá exatamente isso na derivada aí na apostila. Ah, pessoal, atenção ali, o exemplo 1, né? Se vocês conferirem, tá com a resposta errada aí na apostila, tá? Então, a resposta correta é aquela que a gente fez agora mesmo no exemplo, tá? Bom, e aí então, se eu tenho essas funções aqui, quando a gente soma todas elas, olha só, por exemplo, no próximo vai aparecer qx² e no outro qx². Então vai ficar 2qx² menos 2qx². Então a hora que a gente somar tudo, vai cancelar, tá bom? Então fica de exercício aí para vocês terminarem de observar o que ocorre, tá? Mas a ideia da derivada é exatamente isso, obtendo essa expressão. A mesma coisa eu vou fazer com A2 e a mesma coisa eu vou fazer com A3, né? A derivada do A2 em relação a y e do A3 em relação a z. E depois você soma tudo. Como tudo vai estar no mesmo denominador, é só somar os numeradores, né? E aí, como esse é menos 2qx², vai cancelar com os outros 2qx² que vai aparecer nas outras duas. E a mesma coisa acontece com o y² e com o z².